eu já estou aqui com o EA carregado, né, sobre o gráfico do mini índice, e agora nós vamos verificar todos os parâmetros que o EA disponibiliza e que podem ser personalizados pelo usuário. Como que nós chamamos a tela de parâmetros? Ao carregar o EA, sempre sobre um ativo, ele já vai apresentar a tela de parâmetros. Porém, quando ele já estiver em operação, como é o caso aqui, tá? Nós temos dois caminhos para chamar a tela de parâmetros. Aqui no canto direito superior fica o nome do EA que está carregado sobre o gráfico. Então, no caso, Ichimoku Trader. E aqui eu posso, então, com o botão direito do mouse, acionar. E aqui a primeira opção é propriedades de Ichimoku Trader. Tá? Então, dando um Enter sobre ele, aparece a tela de parâmetros. A outra possibilidade, que é mais fácil, é pela tecla F7. Tá? O teclado F7 também abre a tela de parâmetros. Então vamos verificar agora cada parâmetro, o que ele representa dentro do EA. Então o primeiro parâmetro, modo de execução das ordens, para a gente verificar aqui as opções que tem, você dá dois cliques sobre o parâmetro, tá? Ele vai abrir uma possibilidade, olha lá, manual, automático e desativado. Então manual é a forma como está aqui agora no momento, né? Aqui ó, forma manual. Significa que você vai estar operando de forma discricionária, tomando as decisões pelos trades. Segunda opção é a opção automática, tá? Então eu vou dar um OK aqui. Perceba que ele ficou agora no modo automático. O automático é quando você quer executar um setup automatizado, ou seja, um robô, né? Você parametrizou, isso aí nós vamos ver no terceiro vídeo desse tutorial. Você parametrizou um setup, validou ele, etc. Resolve querer utilizar ele de forma automática, então esse é o modo que trabalharia. E a terceira opção, voltando aqui F7, que a gente chama de desativado, modo de execução desativado, vamos dar um OK aqui. Perceba que o painel, ele tira a boleta, né? Não tem mais aqui os botões para envio de ordens, também não tem mais aquela figura centralizada onde ficam as informações sobre a sua posição, e ele apresenta unicamente aqui o termômetro e essa segunda linha, né? Qual a utilidade desse modo? Geralmente é quando você está trabalhando com mais do que um gráfico, né, para operar, por exemplo, um segundo time frame, né, um time frame, digamos, superior. Estou trabalhando 5 minutos, também quero olhar o 30 minutos, eventualmente para ver outros níveis de suporte e resistência. Então, no 30 minutos, que não é o gráfico que você vai estar operando diretamente, você colocaria nesse modo desativado, de forma que o painel vai ocupar menos espaço, né, no gráfico, bem como não vai disponibilizar aqui a boleta para você operar. Tá? Vamos voltar aqui para o modo manual, deixar no modo manual, dar um OK aqui, pronto, voltou para o modo manual. Vamos ao segundo parâmetro, tipo de operação. Isso, ó, para modo automático. Isso aqui é utilizado só se você estiver utilizando o modo de execução automático. O que é isso? Por exemplo, se o teu setup é automático, você quer que execute só ordens de compra e venda, se você quer somente ordens de compra ou somente ordens de venda. De repente você cria um setup que funciona bem somente comprando ou somente vendendo, você faria essa opção aqui por esse parâmetro. Tá? Para o modo manual, esse parâmetro não é utilizado. Setups, esse parâmetro está aqui no caso desativado. A outra opção é ativado. O que significa ativado? Se ele estiver ativado, ele vai levar em conta as regras que depois, posteriormente, nós vamos ver aqui, tá, esse conjunto de regras, né, de setups que você pode criar no EA. Tá? E isso vale tanto para modo automático. No modo automático, obviamente, você vai ter que deixar ativado para ele poder utilizar o setup que você criou. Correto? Se você deixar desativado, ele não vai executar o setup. E no caso manual, caso você crie um setup, ele vai apresentar como alertas aqui no canto superior esquerdo do EA. Ele abre uma janelinha quando ocorreu um setup for validado, né, positivamente, ele vai dar um alerta sobre aquela situação. Tá? Vamos deixar aqui por enquanto como ativado, sem problemas, não tem nenhuma regra aqui caracterizada, não vai fazer diferença. Habilitar avisos sonoros significa que
Você pode ou não deixar avisos, por exemplo, quando dá uma agressão, ele automaticamente dá um aviso sonoro. Quando ele dá uma mensagem, né, ele também faz um aviso sonoro. Então, o default é sim, mas você poderia aqui, se não quiser esses avisos sonoros, colocar a opção não. Aí vem uma série de parâmetros aqui, que são aqueles que a gente viu no referente das marcações que a gente viu no tutorial anterior, as marcações que o EA faz no gráfico. Então, sinalizar linhas máxima e mínima, 26, que são essas duas linhas aqui. Você pode optar por tê-las ou não. O default sempre vai ser sim, tá, para essas sinalizações. Sinalização de linhas stop loss e take profit, quer dizer, quando você, aqui por exemplo, tá, ele está apresentando aqui, no caso, para esse stop que está setado no painel, qual a distância que é do preço no momento. O take profit não tem, que é 0. Então também, se você não quiser ficar vendo essas linhas, você pode colocar como não. Sinalizar as linhas de suporte e resistência no gráfico, né, que são essas posições aqui, né, a distância que está entre o preço e as linhas. Percebe que o default disso tudo é sim, porque é mais interessante, obviamente, para o método você utilizar, né, essas marcações. Sinalizar topos e fundos, que são essas marcações aqui que ele faz também, tá? Um topo, o que é um topo? Um topo é quando um determinado candle, a máxima dele, ela é maior do que dos dois candles seguintes e dos dois candles anteriores. Isso configura um topo, tá vendo? Um topo aqui, outro topo aqui. E o fundo, vice-versa, né? O fundo é quando a mínima do candle ela é menor do que dos dois candles seguintes e dos dois candles anteriores. Então também essa marcação de topos e fundos também pode ser uma opção para o usuário, sim ou não. E a sinalização da marcação, né, do último topo fundo, que é essa linha aqui que ele coloca, tá vendo? Essa linha verdinha aqui, do último topo e do último fundo. Ele vai esticando até aparecer um próximo topo. É uma marcação que é interessante, né? Porque te chama a atenção, né? Que ao invés de estar somente o T aqui, anteriormente, ele vai mostrando que aqui foi o último topo que o gráfico atingiu nesse momento. Tá? E aqui o último fundo, né? Ele não fez um novo fundo ainda a partir desse daqui. Mostrar dados do último candle, que seria aqui, né? Aquilo também que a gente já viu, essa marcação que o EA faz no gráfico. Exibir figura candle na última barra, tá? Também isso aqui o default já é não. Mas se você quiser colocar sim aqui, o que o EA vai fazer? Vamos deixar aqui como sim, vamos ver se vai acontecer alguma figura candle. Quando ele forma o último candle, ele verifica se formou uma figura candle. Quem gosta de olhar a figura candle, tá? O EA vai automaticamente sinalizar essa figura. Sinalizar eventos recorrentes, tá? São esses eventos aqui, tá? Que ele coloca, que são aqueles que ocorrem, que todo dia, aliás, são horários interessantes de se observar, né? Então, por exemplo, né, a 9 horas a abertura da BMF, 10 horas, né, que é a abertura do Bovespa, né? Isso no horário atual, né, do dia atual. 10h30, horário de abertura de Nova York, e depois lá na frente ele vai dar os fechamentos desses horários. Por quê? Porque geralmente nesses horários pode ocorrer alguma oscilação maior, né? Em função de abertura que efetivamente do Bovespa, né? Aqui das 9 às 10 a gente está só com a BMF aberta, vamos dizer, né? Os futuros, e a partir daqui quando entra o mercado de ações, o mercado à vista, né? Pode influenciar obviamente aqui na configuração dos preços. E a mesma coisa quando abre Nova York. Então isso aqui são os eventos recorrentes. Vamos voltar aqui nos parâmetros. Receber mensagens em tempo real, tá? Aqui essa opção, às vezes pode ser que a Ichimoku Traders queira enviar alguma mensagem para efeito de algum tipo de aviso no próprio. É como se você estiver operando naquele momento, vai abrir uma janela com essa mensagem, tá? Por exemplo, de repente pode ser que existe algum dia que a gente estipule para fazer um acompanhamento do mercado e queira sinalizar
alguma coisa para os alunos. Então, ele vai ser através dessa receber mensagens em tempo real. É uma janela simplesmente que ele vai abrir com uma mensagem enviada. Notificar setups disparados no modo manual, tá? O que vem a ser isso? O MetaTrader, ele possibilita você carregar no seu celular o MetaTrader, né? Vamos dizer, o MetaTrader móvel, né? Mobile, que é aquele que você pode acessar daí as operações tal pelo celular. Então, notificar aí tem uma forma de fazer isso, tá? Pelo ajuda aqui do MetaTrader, você vê como carregar, né, no celular e eventualmente como você também sinalizar. Eu vou até aqui só mostrar que, deixa eu sair aqui em ferramentas, opções, tá vendo? Aqui tem uma aba notificações. Se você colocar aqui, habilitar as notificações via push, e você colocar aqui o ID do MetaQuotes, esse ID aqui você vai encontrar no app do MetaTrader que você instalar no seu celular, e você sinaliza aqui. Aí você deixando essa habilitação ok, e você, por exemplo, tiver com esse parâmetro setado como sim, no caso, aí se ocorrer aqui algum setup, né, dentro do setup que você crie, dentro do EA, uma regra, lá um conjunto de regras, e disparar aquele setup em algum momento, você vai receber uma mensagem no celular. Então isso pode ser interessante, por exemplo, você não está acompanhando em loco aí o mercado, mas você está rodando o EA com um determinado setup que você configurou, e você quer ser alertado se aquele setup disparou, para eventualmente você olhar então o mercado e tomar alguma decisão, tá? Então é um parâmetro interessante aqui eventualmente se usar. E o segundo aqui, o próximo, aliás, é o notificar trades efetuados no modo daí automático, tá? Então esses trades no modo automático, vou ampliar aqui, se são trades aí no caso, né? Se você estiver rodando no modo automático um setup e ocorrer um trade, né? O robô aí no caso, ele efetuou uma entrada ou uma saída de um trade, você vai receber essa notificação no celular, tá? E esse negociar a um clique, até a gente já olhou também no vídeo anterior, né? Que se você colocar aqui como sim, o default é não, tá? Aqui a gente tinha colocado como sim. Ele não vai pedir, se você der uma ordem aqui, ele não vai pedir uma confirmação da ordem, tá? Ele vai enviar a ordem já direto, ao clicar o botão ele já vai enviar. Então aqui fica ao gosto do usuário, né? Se ele quer sempre, antes de enviar efetivamente a ordem, receber uma mensagem de confirmação, ele deixaria como não. Agora, se ele quer simplesmente clicar e a ordem já ser disparada, ele deixaria aqui como sim, tá bom? Vamos aqui ao próximo bloco de operação, de parâmetros, né, que é o período de operação. Esse aqui é somente também para modo automático, ou seja, se você estiver executando um robô, né, um setup automático. Então aqui é o período de operação que você vai querer que o robô opere. Então, início das operações se estipula um horário, por exemplo, aqui 9h30, tá? Final de abertura de ordens, 17h30, significaria que a partir desse horário ele não abre mais nenhuma ordem. E fechamento das operações às 17h50. Então, nesse horário, se tiver alguma operação aberta, o robô vai fechar automaticamente. Tá? Então, além do início das operações, final de abertura de ordens e o horário de fechamento de operações, ele te dá um bloquinho aqui intermediário, que por acaso você não queira operar nesse período, digamos que, por exemplo, na hora do almoço, entre meio-dia e 14 horas, você não acha interessante o seu setup funcionar, seja por algum motivo de liquidez ou que ele não funciona bem nesse horário. Você colocaria aqui, final da abertura de ordem intermediária, meio-dia, então a partir do meio-dia ele não abre mais nenhuma ordem. Fechamento das operações intermediárias, você poderia pôr também meio-dia, ou meio-dia e 15, por exemplo, para ele fechar eventualmente se tiver operações abertas, e reinício das operações às 14 horas. Então seria um bloco intermediário de operação. Depois nós temos aqui o volume, que é o lote, né? Quando você vai operar. Se zero, carrega o lote mínimo do ativo. Então aqui, se você quiser fixar um número
de volume para operar sempre igual. Depois nós vamos ver na sequência que nós podemos fazer esse volume de lote de acordo com o gerenciamento de risco que o EA faz automático para você, caso queira utilizar. Tá? Se você deixar zero, ele vai colocar aqui como volume, tá? Para ordens a mercado, ele vai colocar o volume, no caso do mini índice 1, que é o menor lote que você pode operar no mini índice. Por exemplo, se fosse um ativo tipo uma ação, sei lá, Petrobras, ele colocaria aqui automaticamente 100, tá? Que é o volume mínimo do lote, se você deixar aqui zerado. A não ser que você estipule o volume que você queira. Aí nós temos aqui o bloco gerenciamento de risco. Isso aqui é bastante interessante, tá? No gerenciamento de risco, você primeiro assinala quanto você quer arriscar por operação. Então, por exemplo, digamos que você tem um capital de 10 mil para você operar, e eu quero só por operação correr um risco de 2%. Então seria o quê? Seriam R$200 por operação, né? Por exemplo, se fosse 5 mil, então 2% também. Esse 2% vem fixo, tá? Você pode mexer nesse percentual. Porém, a gente acha que é um valor bastante interessante para se utilizar por operação, né? 2% do capital que você tem aí para arriscar. Então daria R$100 por operação. E aqui, o terceiro parâmetro do gerenciamento de risco é valor do lote sincronizado com o risco. Se a gente colocar sim, tá? Nós vamos ver agora aqui na prática, o que vai acontecer? Ele vai calcular o volume do lote de acordo com o teu risco por operação e o stop que você está trabalhando, né? Então vamos dar um OK aqui, só para ver um exemplo. Tá lá, tá? Tá vendo? Ele calculou no momento 2. Quer dizer, para um risco, ó, ele colocou aqui, ó, de R$100 por operação, né? Sendo que o teu stop está em 175 pontos, daqui a pouco a gente vai ver no caso por que está esse 175 aqui, o volume é 2, tá? Tá dizendo aqui o alerta que está sincronizado, por isso que ele está colocando 2 aqui. Quer dizer, na medida que passar o tempo, criar no próxima barra, se mudar a volatilidade, que nós estamos trabalhando aqui, nós vamos ver isso agora com o stop por volatilidade, se mudar aqui o stop, automaticamente ele vai recalcular a quantidade do lote, tá? De tal forma que se você operar, né, obedecendo o stop, o máximo que você vai perder vai ser os R$100 da sua operação. Então é bastante interessante utilizar esse recurso do gerenciamento de risco. Então, voltando aqui, agora sim, vamos ver a questão dos stops, né? Saídas por níveis, que a gente chama. Então, primeiro tem o fixo, né? Então, é por pontos, é o stop loss e o take profit. Se você estabelecer aqui, não, eu quero trabalhar, por exemplo, com uma quantidade fixa de pontos, 100 pontos para stop loss, aí digamos também 100 pontos para stop gain, só para entender, vamos dar um OK aqui, tá lá, ó. Ele colocou 100 e 100, tá? Então, ele sobrepôs ao gerenciamento de risco, vale mais o stop fixo, se você colocar. Se você não quer trabalhar com stop fixo, deixa zerado esses dois campos, tá? Deixa zerado esses dois campos. Aí, agora sim, tá saído por níveis, utilizando a ATR, né? A ATR é um indicador de volatilidade, né? É um indicador de volatilidade bastante utilizado para você estabelecer, por exemplo, níveis de stop. Então, você tem como parâmetro aqui um fator stop loss, que é um número que já vem como 1 como default, que é 1 vezes o ATR, né? Se você quiser trabalhar com 1 vezes o ATR, ou seja, 1 vez a volatilidade para o stop loss, se você quisesse trabalhar com um valor diferente, 1.5, 2, você muda aqui, nesse momento, tá? Então o fator do stop loss, então está como 1. E a mesma coisa o take profit, seria também em função do ATR. Então aqui é saída por ATR. E período para ATR ele coloca como default 26, que é aquele número bastante utilizado aí no Ichimoku, né? Bastante importante. E a gente usa ele para o ATR. Porque o ATR ele faz o seguinte, né? Como que ele faz o cálculo do ATR? Ele pega aqui a quantidade de períodos que você estipula para ele fazer o cálculo. E ele vê aí a média desse período da máxima em mínima, ou seja, que ocorreu nesse período. Então você tem aí um cálculo de volatilidade, né? A média nesses 26 períodos, qual que foi a volatilidade, ok? Então por isso que ele tá, quer dizer, agora vamos voltar aqui, né? Deixamos zerado aqui, coloquei 1, vou dar um OK, vamos ver quanto que ele vai calcular, utilizando aquela medida do ATR, ó, 175
pontos ainda continua sendo o valor do ATR, tá? Um ATR está 175 pontos nesse momento. Voltando aqui, então a gente viu saída por nível, né? O stop loss e take profit, valores fixos e valores calculados por ATR, que seria variável, né? Aqui já é um valor variável, de acordo com a volatilidade, ele vai fazer o cálculo do stop. Depois nós temos aqui, o próximo bloco é o stop móvel, né? O que é o stop móvel? O stop móvel é aquele onde você estipula, a partir de um certo ganho, que seria então aqui esse parâmetro inicial, tá? Onde você quer ajustar o seu stop, ou seja, o stop vai sendo ajustado de acordo, né, ele vai correndo atrás, né, de acordo a partir do momento que você tem algum ganho. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui 200 pontos de stop inicial com um ajuste de 100, digamos assim, a partir do momento que ele atingir 200 pontos de ganho, ele joga o stop a 100 pontos aí do preço então que estiver no momento. E aí ele vai fazendo isso, o preço vai subindo, o stop vai subindo junto, né? Se descer, o preço for descendo, o stop fica parado lá, de tal forma que a partir de um certo momento você perde no máximo aquela quantidade de pontos. Então se você já ganhou 200 pontos, você vai limitar, né, em 100 só a devolução, né, do que você já ganhou. Se você colocar aqui ajuste, por exemplo, como 100. E aí ele tem um terceiro parâmetro ainda dentro do bloco stop móvel, que é o take profit ativo com stop móvel. Se você colocar assim, e você tivesse aqui, por exemplo, um take profit estipulado, digamos em 400 pontos, vai, take profit. E aqui colocasse, como eu falei, como exemplo, né, 200, a partir do 200 de 100 em 100. Se ele chegar a bater em 400, tá? E você tiver com esse take profit ativo com stop móvel colocado como sim, ele automaticamente vai fechar a operação, porque vai atingir os 400 pontos. Se tiver como não, ele vai continuar, né? Se o preço continuar subindo, ele continuaria ajustando o stop. Agora vamos ver aqui no próximo bloco, parâmetros para ordens stop. Bom, esses parâmetros aqui vão ser utilizados se você utilizar esses botões aqui, Sell Stop e Buy Stop, tá? E aqui a gente tem na verdade, vamos dizer, meio que um setup padrão já embutido no EA para a utilização do Sell Stop e do Buy Stop, né? Desse tipo de ordem, né? De acordo com um certo setup que a gente vai tentar explicar agora. Então a primeira coisa é, quando você der um Buy ou Sell Stop, por default, ele vai fazer em cima um Sell Stop, né? Ele vai colocar no último mínimo, na última mínima do último candle, né? E se eu colocar um Buy Stop, vai ser na máxima do último candle, tá? Nós vamos ver isso aqui na prática daqui a pouquinho. Então só para entender, isso ou seja, é o high e o low que ele usa do último candle para sinalizar a ordem stop de buy ou sell. Ou também ele tem essa opção aqui, ó, utilizar entrada no último fundo. Perceba, ó, deixa eu colocar aqui, ó, o cursor. Deixa eu fechar aqui. Ó, tá vendo? Sell stop no último low ou buy stop no último high. Existe a opção, vou voltar aqui, de utilizar no último topo fundo. Então seria uma outra opção, né? Aqui no caso, tá vendo, ó, agora ele ficou sell stop no último fundo ou buy stop no último topo. Ou seja, se eu colocasse uma ordem agora, clicasse aqui no botão sell stop, ele colocaria aqui, ó, nesse último fundo. Tá? Quer dizer, se romper esse fundo, entraria. E aqui no último topo, que seria esse topo aqui. Tá? Então você pode usar o high-low do último candle ou os últimos topo fundo para colocar a ordem. Ele sempre vai colocar nesses dois lugares, né? Depois você pode, na verdade, movimentar, né? Arrastar a ordem com o mouse, né? Como nós já vimos também no vídeo anterior. Vamos voltar aqui no parâmetros para ordens stop. Então esse daqui a gente viu a funcionalidade, né? Topo fundo ou aí ele tem aqui a opção deslocamento de entrada em ticks
tá? Que você pode usar, aqui no caso ele deixa 5, ou seja, não colocar exatamente, né, no último topo, vamos dizer, ou no último raio, tá? Exatamente no valor. Ele dá um deslocamento de mais 5 ticks, né? Em cima de lá, porque às vezes é interessante você ter um intervalinho aí, né? Se isso daí é um ponto interessante de entrada, o rompimento do último raio, ou o rompimento do último topo, é interessante você ter um deslocamento, um fator de deslocamento. Tá? E a mesma coisa, o stop loss, quando você entra, por exemplo, com uma entrada de compra, utilizando o buy stop, que ele vai colocar, digamos, no último topo, né, como está assinalado aqui. Tá? Ele vai colocar o stop na mínima daquele candle, né? Então ele também, você coloca aqui um deslocamento que você queira para o stop loss, ok? E você ainda pode estabelecer também um gain nessa operação, ou seja, a partir do buy stop eu quero deixar aqui em relação ao loss, tá? Se eu colocar 1, vai ser 1 para 1, né? A partir do stop loss ele vai aliás, colocar a partir da entrada o mesmo valor do stop loss, ficaria uma relação 1 para 1. Se eu colocar 2, ele vai fazer um gain, vai colocar um stop gain 2 vezes acima. Ou você não trabalha com stop loss no caso dessas operações, e você vai sair manualmente, né? Então vai colocar o stop gain. E ainda ele dá a opção utilizar stops fixo ou ATR, só para entrada high-low, tá? Então aqui você pode, quando for high-low, ao invés de utilizar o stop automático que ele coloca aqui, como eu disse, né, ele vai colocar abaixo do último candle, o stop do último rise, né, do candle, no caso de uma entrada de compra, você pode usar o stop fixo ou ATR, conforme esteja assinalado aqui em cima, né? O stop fixo seria aqui, e ou via ATR, ele vai fazer esse cálculo para colocar stop, ao invés de colocar no último low do candle anterior, tá? Vamos fazer um exemplo aqui, né, na prática, só para entender aqui um pouco esses parâmetros. Então, digamos que eu vou utilizar aqui, eu queira deixar aqui uma entrada agora, aqui bem acima do último topo, né? Nós estamos aqui assinalado com o último topo, tá? Vamos lá, dar um ok aqui só para sair. Eu vou dar aqui um buy stop, tá? Ele colocou aqui acima aqui do último topo, aqui ó, essa linha verde, né? Aqui a entrada, e calculou, né? Calculou o stop aqui, a quantidade de pontos aqui, 175 pontos, né? Se a gente visualizar na caixa de ferramentas, né, negociação, ó, a ordem está colocada lá, tá nessa linha, está aqui no topo, deslocado de 5 ticks com stop. Então, se o preço atingir essa linha, ele vai comprar e depois ele stopa aqui nessa linha, né, caso ocorra um recuo do preço. Então, esse é o funcionamento, tá? Aqui, como eu estou setado, ó, buy stop no último topo, ele coloca no último topo. Agora, aí vai do entendimento, você entender esse setup, né? Quando aplicá-lo, isso tem nas videoaulas, né? A respeito disso. Vamos fechar aqui essa operação. Continuando, então, ainda nos parâmetros, são muitos parâmetros, tá, que o EA tem. Estamos aqui em saídas por nível ATR, stop imóvel já vimos, parâmetros para ordens stop, e aqui tem o break-even, né? O break-even, que é em pontos, significa se ele ganhar um certo nível de pontos, por exemplo, poderia colocar aqui 200 pontos, tá? Ele faz um break-even, ele joga o stop para o ponto de entrada da operação, de tal forma que você não tenha mais perda, né? Então, se você quer fazer um break-even a partir de um certo ganho em pontos, né? Você pode utilizar esse parâmetro no EA. Aí temos incremento de lote. Eu posso também, a partir de um ganho de pontos, incrementar, ou seja, ele dobrar ou fazer uma nova entrada sobre a operação. Então, por exemplo,
Se deixar zero, ele não vai estar utilizando. Tá tudo sempre assim, né? Zero não utiliza. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui, se eu ganhar 200 pontos, eu quero incrementar em uma vez, né? O fator para incremento do lote. Então, será, eu entrei com 5 lotes. Se eu ganhar 200 pontos, eu quero ir para 10. É uma opção também que o EA permite deixar isso parametrizado, tá? Isso para efeito de setups automáticos. E além disso, ele tem esse parâmetro de aciona break-even no incremento, né? Que seria sim ou não. Ou seja, se você colocar um incremento, por exemplo, de 200 pontos, a partir de 200 pontos você me compra mais 100 e faz um break-even. Então o que ele vai fazer? Ele vai comprar e já vai acionar um break-even para, caso o preço depois recue, você zere a sua posição. E aí, ali é o incremento. Agora tem a realização parcial também que eu posso utilizar, né? Realização parcial é somente também para o modo automático. Então, por exemplo, a partir de um nível de pontos, eu posso fazer uma realização, e aí é um percentual da minha posição. Então, por exemplo, se eu coloco aqui, digamos, 200 pontos e coloque aqui no volume para realização 50%, tá? Quando ele atingir 200 pontos de ganho, digamos que eu esteja comprado em 6 lotes, tá? 3 lotes ele vai vender, ele vai realizar 3 lotes, você vai continuar posicionado em 3 lotes. E aí a realização recorrente é se ele ganha mais 200, ele volta a fazer essa realização parcial de acordo com o percentual, tá bom? Então você pode fazer incremento de lote ou realização parcial de lote também no teu setup. Limites de perda-ganho também, isso é válido para o modo automático. Você pode limitar, né, perda de um dia, objetivo num dia, perda máxima em 7 dias, objetivo em 7 dias, perda máxima em 30 dias, objetivo em 30 dias e aqui mensal, né? Perda máxima mensal no mês, né? No mês fixo ou objetivo mensal também. O que significa isso? Por exemplo, né, se eu colocar aqui uma perda máxima no dia, perceba que esse parâmetro não é em pontos, tá? Aí já é monetário. Então, perda máxima no dia, digamos de R$300, aí um exemplo. Ou um objetivo do dia também de R$300. Então, num setup automático, se ele atingir esses níveis aqui, o setup ele para de executar naquele dia, ele não executa mais. Você atingiu seus objetivos, seja de ganho ou de perda, né? Bom, depois vem aqui os parâmetros para regras, né, que é para formar os setups. Isso a gente vai ver no próximo bloco, né? No próximo bloco nós vamos ver como criar um setup utilizando as regras disponíveis no EA. Então, até o próximo vídeo.